E aí, pessoal, bom dia. É, vamos. Espero que todos estejam bem, né? Estamos terminando aí na reta final de junho, né? Além da semana, falta mais uma semana, segunda e terça, pra gente terminar o, o semestre, terminar metade do ano. É impressionante como que o tempo passa tão rápido dessa forma. Mas, vamos lá. Bom, hoje nós vamos estudar os dois últimos compostos das famílias dos, das funções oxigenadas, certo? Que são os ácidos carboxílicos e os derivados de ácidos carboxílicos, que são chamados de ésteres. Porque eu deixei os dois por último, porque um advém do outro, certo? Os ésteres são derivados dos ácidos. Então, já que nós estudamos os ácidos, aproveitar, pegar o gancho e ver éster, né? Que não é nada difícil, não é nada complicado, é super de boa, tá? Os nomes de vocês também já estão bem familiarizados. Novamente, sempre eu pego e passo para vocês o grupo funcional característico, certo? Por quê? Porque esse grupo funcional ele caracteriza a substância e a partir desse grupo funcional é possível de cara saber sobre polaridade, sobre se ele, o tipo de interação que ele faz, certo? E tem muitos e muitos exercícios aí que vêm apenas para caracterizar. Por exemplo, ele dá uma estrutura gigante e fala o seguinte: eu vou fazer isso com vocês, só deixando um adendo aí. Ele dá a estrutura e pede para vocês para caracterizar os grupos funcionais dessa estrutura, certo? Eu vou passar um exercício do tipo para vocês estarem se familiarizando com os grupos e com as funções e suas características. Bom, o primeiro composto de hoje nós vamos ver sobre os ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos são essas estruturas aqui, certo? Lembrando que a bolinha branca é hidrogênio, a bolinha vermelha é oxigênio e a bolinha preta é carbono. Então, aqui nós temos três tipos de ácidos carboxílicos, certo? A gente vai estudar sobre, vai ver a nomenclatura, tem alguns nomes que são bem similares, que nós já conhecemos no nosso dia a dia, só não nos damos conta, certo? Então vamos lá. Ácidos carboxílicos, então, são compostos orgânicos que possuem em sua estrutura pelo menos um grupo carboxila. Ok, por que eu não falei carbonila? Porque carboxila é um grupo carbonilo com OH. Vou mostrar aqui daqui a pouco. Esse grupo carboxila, ele é representado por isso daqui, ó, COOH. Então, toda vez que eu tenho COOH, eu tenho o grupo carboxila. Esse grupo carboxila é característica de um ácido carboxílico, certo? A similaridade do nome grupo carboxila, ácido carboxílico, ok? Assim como nos aldeídos, esse grupo carboxila, no caso dos aldeídos, os grupos carbonila, eles estão situados na extremidade da minha cadeia, certo? Ou seja, eu vou ter o grupo carboxila no meio da cadeia? Não, eu vou ter eles apenas nas extremidades. Então eu tenho de 1 a 2 grupos carboxila, certo? Vou ensinar vocês até o nome para eles.
Como eu falei, carboxila é carbonila com um grupo OH. Então, aqui, quando eu tenho C dupla O, eu tenho um grupo carbonila, certo? Mas, se a esse carbono estiver ligado um grupo OH, então tenho um ácido carboxílico. Então vamos retomar um pouquinho. Se nesse grupo carbonila tiver ligado um H apenas, então vou ter um aldeído. Se nesse grupo carbonila eu tiver ligado uma outra cadeia carbônica, eu vou ter uma cetona. Se esse grupo carbonila, se esse C carbonílico tiver ligado um OH, eu vou ter um ácido carboxílico, certo? Então, esse aqui é uma carbonila característica de ácido carboxílico, certo? Ah, qual composto possui carbonila? Depende, tem vários, como eu acabei de falar. Cetona tem grupo carbonila, aldeído tem grupo carbonila, ácido carboxílico tem grupo carbonila. Então vai depender do que esse grupo carbonila está ligado. Tá bom? Como eu falei, esse substituinte aqui, ele que dá digamos, a característica do grupo carbonil. Ok? Bom, no nosso dia a dia nós temos alguns. Você tem dois aqui, porque são o nome que eu vou dar para vocês é bem similar ao que nós conhecemos. Esse é o ácido carboxílico, certo? Ele tem o nome de ácido fórmico, certo? Ácido fórmico é o nome, como é que eu posso falar? É um nome genérico, é um nome usual. O nome dele, da IUPAC, não é ácido fórmico, é ácido metanóico, certo? Então o nome dele é ácido fórmico. Fórmico por quê? Porque ele é o principal substância que as formigas injetam no nosso corpo quando elas nos picam, certo? Quando a formiga ataca, ela libera esse ácido fórmico. Esse ácido fórmico é um ácido extremamente ionizável, é um ácido extremamente solúvel, certo? De ponto de ebulição muito baixo, ok? Então, ácido fórmico porque é o principal agente de defesa das formigas, tá bom? Esse daqui é um ácido que nós bebemos bastante esse ácido, alguns, né? Não todos. Esse ácido ele substitui o limão em saladas. Quem não gostar de ácido cítrico, lembrando que ácido cítrico eu tenho que ver a estrutura direitinho, mas pode ser um ácido carboxílico, não necessariamente que seja. Ele substitui o limão. Esse daqui é chamado de ácido acético. Também não é o nome da IUPAC, certo? É o nome usual. O nome desse ácido aqui é ácido etanóico, certo? Então nós temos o ácido acético, que ele é a principal substância do vinagre, tá bom? Então aqui você tem dois exemplos de compostos que nós, entre aspas, conhecemos. O ácido fórmico, proveniente da defesa das formigas, e o ácido acético, que é a principal substância do vinagre. Vinagre é simplesmente ácido acético e água, certo? É puro ácido acético? Não, porque esse plástico do vinagre, do vidro de vinagre, ele não suporta, certo? Então é necessário diluir com água para ter uma concentração mais baixa. Então, ok. Propriedades físicas. São substâncias polares e suas moléculas podem formar ligação de hidrogênio. Não sei o que eles queriam colocar. Ligação de hidrogênio entre si e com
e com moléculas de água. Então aqui nós temos aqui demonstra as ligações de hidrogênio, certo? Esse grupo H vai fazer uma ligação, uma ponte de hidrogênio com esse composto, e esse grupo com esse oxigênio da outra estrutura, e esse grupo OH vai fazer uma ligação de hidrogênio com esse OH, com esse oxigênio. Então, para me quebrar, para me clivar, é necessário uma força extremamente grande. Então, são polares devido à presença do grupo carbonil, certo? E isso aqui ainda é mais polar ainda quando eu comparo com o aldeído, porque eu tenho dois átomos extremamente eletronegativos. Eu tenho o oxigênio e tenho também dois oxigênios, certo? Então esses dois oxigênios, ele vai tirar toda a força praticamente desse carbono. Então todos os elétrons que estão no carbono vai ser totalmente compartilhados com os oxigênios, deixando esse grupo carbônico aqui mais positivo, enquanto esse oxigênio aqui mais negativo. Ok? Apresenta pontos de ebulição maiores que os álcoois, pelo mesmo motivo, por causa das ligações de hidrogênio. Lembrando que para mim passar do meu estado líquido, lembrando que o ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Para eu passar uma substância do estado líquido para o estado gasoso, eu tenho que romper todas as interações que essa substância possui, certo? Como aqui eu possuo uma ligação de hidrogênio, que das três forças intermoleculares, a ligação de hidrogênio é a mais forte, então é necessário um ponto de ebulição muito maior, certo? É necessário uma energia bem maior, uma energia mais grande, para me romper essas interações, certo? Ácidos de cadeias pequenas possuem alta solubilidade em água. Novamente, quando eu aumento o grupo carbônico, eu aumento o caráter apolar da minha substância. Então, vou ter uma balança. Quando a estrutura ela é pequena, o caráter polar é maior do que o apolar, então ele é mais solúvel. Quando eu aumento a minha estrutura, por exemplo, 8 carbonos, 10 carbonos, 20 carbonos, o caráter apolar sobressai ao meu caráter polar. Então, cadeias muito grandes, eles são menos solúveis em água, certo? Do que cadeias menores de ácidos. A solubilidade dos ácidos carboxílicos decresce à medida que aumenta a cadeia, devido ao aumento do caráter apolar da minha cadeia carbônica, certo? Se eu aumento o caráter apolar, esse caráter apolar ele vai sobressair ao caráter polar da minha substância, deixando-a assim menos solúvel, certo? Ok. Assim como os aldeídos, devemos começar a contagem das cadeias carbônicas a partir da extremidade que contém um grupo funcional característico dos ácidos carboxílicos. Se o grupo funcional característico dos ácidos carboxílicos eles são dados na extremidade da minha cadeia carbônica, então não tenho motivo de começar pela outra extremidade. Se ele começa em uma extremidade, eu vou contar a partir dessa extremidade. Certo? Lembrando que esse aqui é o grupo característico dos ácidos carboxílicos. Ok? Então, para me dar o nome para um ácido carboxílico, eu tenho que colocar ácido. É obrigatório? Sim.
é obrigatório colocar o nome ácido. Para quê? Para assim que uma pessoa lê, ela sabe que essa substância é uma substância ácida. Ela sabe que essa substância é uma substância que tem um certo grau de ionização, que tem um certo grau de temperatura, de ebulição e por aí vai. Então, toda parte do nome que eu dou para a minha estrutura, ela dá informações super importantes para uma pessoa pegar, ler e entender. Entendeu? Então é necessário colocar o nome ácido. E pelo amor de Deus, ácido. Não venha com A ponto não. Tá bom? Se é ácido, ácido etanóico. Não coloca A ponto etanóico. Não abrevia. Eu não vou ensinar vocês com o nome ácido abreviado. Certo? Eu vou ensinar vocês colocando o nome ácido. Então, me venha com o nome ácido. Tá bom? Obrigado. Vamos lá. Bom, como aqui a minha estrutura só tem esse carbono, então vou contar ele. Ele só tem um carbono, então radical para um carbono é, primeira coisa, já esquecendo, ácido, né? Ele só tem um carbono na minha cadeia carbônica, certo? Então o radical para a cadeia carbônica é match. Radical, tipo de ligação, oico. Tenho ligação simples, mais oico. Então fica ácido metanoico. Próximo. Aqui eu tenho um carbono, dois carbonos. Então, ácido, o quê? Radical para dois carbonos, et. Só existe ligação simples entre carbono, entre os dois carbonos. Então fica mais a terminação oico, etanóico. Eu só troco aqui que não é M, é N, tá, pessoal? Então fica metamoico. É metanoico e etanóico. Tá bom? E eu do editor. E nos outros também vai estar errado também, tá? Não se preocupa não. Vocês consertem aí pra mim, por favor. Aqui eu tenho um carbono, dois carbonos, três carbonos. Ácido, como eu falei que é obrigatório colocar. Prop, certo? Porque são três átomos de carbono. Porque só tem ligação simples entre átomos de carbono. E oico, porque é a terminação dos ácidos carboxílicos. Ixi, e agora? Eu tenho dois grupos carboxila. Começa a contar a partir de onde? Tanto faz. Certo? Então, tenho o grupo carbono 1, carbono 2. Certo? Ácido, que é obrigatório colocar. Et, porque são dois átomos de carbono, certo? Ano, eu coloco o O aqui para ficar mais bonito a palavra. Se um é oico, então aqui eu vou colocar dioico. Então fica ácido etano dioico. Ok? Aqui eu tenho um carbono, dois carbonos, três carbonos, quatro carbonos. Ácido, como é de costume. But, porque são quatro carbonos da minha cadeia carbônica. Porque só tem ligação simples entre átomos de carbono. E oico, porque é a terminação de ácidos carboxílicos. Fica ácido butanoico. Aqui nós temos o grupo carbonil e temos uma ramificação. Para quem não lembra, essa ramificação aqui é uma metila, é um grupo metil, certo? Então começa a contar a partir da minha cadeia ou a partir da parte mais próxima
do meu grupo CH3? Eu vou contar a partir da minha cadeia mais próxima, do meu grupo funcional, certo? Então fica 1, 2, 3, 4. Ácido já é de costume, né, pessoal? Antes de eu colocar o nome da minha cadeia, eu tenho que colocar o quê? A ramificação, certo? A ramificação é essa no carbono 3. Então fica 3. Que ramificação é essa que está no carbono 3? É um CH3. É um grupo metil. Então fica 3 metil. A minha cadeia principal tem quantos átomos de carbono? 4. Radical para 4. But. Só tem ligação simples entre átomos de carbono. Mais terminação do ácido carboxílicos, oico. Então fica ácido 3-metil butanoico. E agora? Eu tenho o grupo funcional, eu tenho a ramificação. Desculpa. E tenho também uma insaturação. O que eu faço? Eu começo a partir da insaturação? Não. Eu começo a partir da minha ramificação? Já discutimos que não. Então, eu tenho que começar a partir do meu grupo funcional, certo? Então, vou começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Eu tenho, primeira coisa, eu tenho que colocar ácido. Ok. Ok. Depois eu tenho que colocar o quê? A minha ramificação. Onde está a minha ramificação? Minha ramificação está no carbono 3. Então fica 3 traço. Que tipo de ramificação eu tenho no carbono 3? Eu tenho uma ramificação do tipo CH3. CH3 é uma metila, é um grupo metil. Então fica 3 metil. O galo cantando. Eu tenho uma ramificação que está nos carbonos 4 e no carbono 5. Ou eu coloco o número da ramificação aqui, ou eu coloco no meio. Eu vou colocar no meio. Mas se quiser colocar antes, tá certo, tá, pessoal? Não precisa apagar que tá certo. Ainda é aceito, apesar de ser uma nomenclatura mais antiga. Então fica, a minha cadeia principal tem quantos átomos de carbono? 5. Radical para 5, pente. A minha insaturação está entre os carbonos 4 e carbono 5, certo? Entre carbono 4 e carbono 5, o menor vai ser o carbono 4. Então fica pente 4, ramificação, em, certo? Mais a terminação oico. Então fica esse nomezinho bonitinho. Ácido 3-metil, ácido 3-metil, pente 4-enoico. Tá? Ixi, e agora? Temos um anel benzeno na minha estrutura. O que eu faço? Ele só tem um nome. Ácido, como sempre falo, começa com ácido. E depois, benzoico. Pronto, é a terminação, é o nome dele. A partir dele tem o parametilbenzoico, paraminobenzoico, paranitrobenzoico e por aí vai, certo? Mas o nome dele é um nome bem peculiar, porque é um grupo funcional onde tem é tipo uma subclasse, os anéis aromáticos, certo? Então, o nome dele vai ser esse aqui, ácido benzoico. Vou terminar esse vídeo por aqui, certo? Vou gravar os ésteres agora.
Aí eu mando os dois para vocês, certo? E então a gente se vê daqui a pouquinho.